Olá, onliners, tudo bom? Tudo bem? Mais uma vez vindo aqui para conversar em forma de vídeo, porque eu acredito que a gente precisa desse contato aqui, né, humano, não necessariamente presencial, né? Pode ser assim por vídeo, sou a favor do home office, né? Não se engane. E também não se engane, eu sou muito a favor da utilização da inteligência artificial, né? Só porque eu acho que está tendo uma avalanche muito grande de conteúdo gerado aí, né? Então, nesse dia a dia aí, para a gente ter esse contato aí, eu venho em formato de vídeo. Eu sou a favor da IA para aumentar a produtividade, melhorar nossas entregas. E como diz um amigo meu, grande, Thiago Belotti, AI first, human always. Não sei onde que ele leu ou se é criação dele, mas eu gostei. Sempre ouço ele falar, então eu vou citar quem eu ouço falar, né? Seguindo aqui as mensagens que eu recebi, os feedbacks sobre o último vídeo que eu trouxe aqui, né? Esse aqui eu vou tentar fazer bem mais breve, de preferência com até 15 minutos, para tentar, às vezes, subir direto no LinkedIn. É, Vocês aí do futuro já vão saber se eu consegui ou não, né? Se tiver no LinkedIn é porque deu 15 minutos ou menos, se não, vai estar lá no YouTube, né? É, não por acaso, foi vários feedbacks que eu recebi. Eu adoro, né, receber feedback, mas ficou parecendo. Um deles ficou parecendo uma live. Então hoje eu vou testar um modelo já de trazer o código já escrito e testado. E só explicando enquanto eu vou rodando o código, né? Todo feedback foi que me pediram para falar sobre a variável real, né? Que dê retorno em decimais, né? Ao invés da variável inteira. Então pensei que um problema que pudesse atender essa necessidade também. Então hoje eu vou falar novamente sobre programação linear, como eu falei no outro vídeo, porque eu acho que é uma ferramenta muito legal aí para a gente ter na nossa caixa de ferramenta de ciência de dados. Acho que tem muito a ver com algumas perguntas que podem surgir aí no dia a dia do cientista de dados. E é um assunto sobre o qual eu vejo poucas pessoas falando nesse contexto de ciência de dados. E algumas pessoas me perguntaram sobre como fazer para valores não inteiros, então unir o útil ao agradável aqui. A gente vai utilizar o OR Tools, ou OR Tools, de Operational Research Tools, igual eu falei da outra vez, ou ferramenta de pesquisa operacional. Novamente, a gente vai utilizar o PyRapple LP, né, para quem é mais purista aí, seguidor do Rodrigo Góes, agora eu lembrei o sobrenome dele, pesquisei, obviamente, que minha memória não estava muito boa aí para esse caso específico. Lembrando que o Tools, né, o OR Tools aí, tem pelo menos mais três modos interessantes, módulos, eu estou falando muito embolado aqui, né? Tem três módulos interessantes para resolver problema de pesquisa operacional. Um é de satisfabilidade, que é SAT. Então, né, tem lá, não vou lembrar o nome aqui, mas tem um módulo lá. Tem um que é de planejamento de rota e roteirização, que é CP, e o outro que chama Knapsack, que é um tipo de otimizar tipo, o que carregar, né, a grosso modo, como se fosse alguma coisa que você vai carregar na mochila ou nesse knapsack aí. Se alguém não é uma coisa que eu mexo, né, nesse modo, mas se alguém se interessar, quiser trocar uma ideia aí, me chama aqui e vamos conversar sobre isso. Então, diretamente aqui para o problema, né? Aqui em Belo Horizonte a gente tem duas cadeias de supermercado que, vez ou outra, faz um tipo de promoção que consiste em receber, né, um selo ou selinho, como a maioria aqui fala, mas não é um beijo, não, é um adesivo pequeno, é tipo um selo pequeno, selinho. E, tipo, a cada X reais em compra, você ganha esse selinho. Então, por exemplo, cada 50 reais em compras, ou 30 reais, ou 20 reais. Não vou entrar nesse mérito, mas a cada X reais de compra você ganha o selo. Então, por exemplo, se for 50 reais em compra, você ganha um selo. Você fez uma compra de 50 ou mais, até 100, né? Até 99, 99,99 você ganha um selo.
Então você fez uma compra de R$ 63,70, você ganha um selo. Comprou R$ 122,44, você recebe 2 selos, que é 100, né? 100, sobra ali 22,44. Comprou R$ 189,90, recebe 3 selos. Então, o que eu queria saber aqui é esse valor do selo, né? O valor real aqui por selo da promoção que está sendo considerado, nem entra no caso, né? Mas é um pouco menor, mas a lógica aqui é essa. E ainda tem também alguns produtos ou combo que, tipo assim, sei lá, margarina da marca tal, ou manteiga da marca tal, queijo tal, tal, sei lá, marca X, marca Y. Você comprou ele ali dentro né, do valor ali, mas só pelo item você já ganha um selo a mais. Então, antes de continuar, né, antes de entrar no caso aqui do problema, vamos falar um pouco sobre as abstrações que a gente precisa fazer para que essa modelagem do problema faça o mínimo de sentido, né? Você tem várias formas de modelar um problema desse tipo, né? Principalmente pesquisa operacional. Mas aqui tem uma coisa que a gente precisa abordar antes, que é sobre valor, né? Esse assunto é um negócio que me chama muita atenção, é uma coisa que eu vi na época da minha primeira graduação em design industrial de produto. Então, assim, vou passar rapidamente porque não é o foco aqui, mas nas ciências humanas a gente tem basicamente 3 tipos de valores. Um é o valor de uso de uma coisa, outro é o valor de troca dessa mesma coisa e o terceiro é o valor de estima de alguma coisa. Não necessariamente é o mesmo produto. Geralmente todo produto tem esses 3, né? Mesmo que um deles seja irrelevante ou insignificante. Parece que só o valor de uso, na hora que eu explicar um pouco melhor, vai parecer que só o valor de uso e o de estima são abstratos, mas tudo é abstração, gente. Capitalismo também é abstração. Então, o primeiro, acho que é o menos abstrato aí, no sentido real da palavra abstrato, mas são todos abstratos. Então, o primeiro é o valor de uso, né? Então, por exemplo, o valor de uso é aquele valor do objeto em si, para que ele serve. Então, o valor de uso da comida é alimentar, ou matar a fome, ou nutrir. O valor de uso de uma água é hidratar, matar a sede, esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que é, vamos dizer assim, palpável, é direta, mas de certa forma é abstrato, né? Principalmente quando a gente fala de valor. Parece mais palpável, porque a gente está mais acostumado, faz mais parte do nosso dia a dia, fala sobre o valor de troca. Mas apesar dele parecer um pouco mais tangível, porque a gente está falando de muitas vezes de número, ele também é abstrato. Por quê? Por exemplo, uma garrafa de água mineral no centro da cidade pode ser R$ 2. A mesma garrafa com o mesmo tipo de água no aeroporto, R$ 20. E, sei lá, no meio do deserto, você prestes a morrer de sede, se alguém cobrar, sei lá, uma mochila cheia de barras de ouro, que vale mais que dinheiro, e se você tiver para pagar, você vai pagar para não morrer de sede, a menos que, sei lá, você já esteja com um sério problema cognitivo, ou sei lá, desidratação já tenha começado, sei lá, deteriorar seu raciocínio. Mas enfim, esse é o valor de troca, o quanto que você está disposto a receber ou pagar por algo. Eu estou falando de dinheiro aqui, R$ 20 e tal, mas pode ser, sei lá, 2 bananas, 3 maçãs por uma garrafa d'água. Vai depender, mas é o valor que você está colocando ali para trocar. Então, veja que na hora que a gente fala de frutas, de outras coisas assim, fica já um pouco mais abstrato ali falar de valor de troca. E por fim, valor de estima é aquele valor que a gente atribui às coisas de forma, sei lá, sentimental ou, sei lá, questão de marca, um valor que excede um valor de troca ou extrapola um valor de troca e um valor de uso.
por um determinado objeto. Por exemplo, inclusive pode ser por uma perspectiva individual ou mesmo uma perspectiva coletiva. Por exemplo, um colar, um relógio que você ganhou da sua avó ou do seu avô, pode ter um igualzinho na loja, mas pode até ser mais novo. Mas aquele que você ganhou de uma pessoa querida ali vale muito mais para você. Às vezes você não troca nem o mais velho, mais antigo pelo mais novo, porque aquele mais antigo ali, arranhado, gravado, sei lá, ou que seja igual, ou que esteja nas mesmas condições. Você atribui ali, às vezes, esse valor ali de estima em cima daquele objeto. Então, não tem dinheiro ali, às vezes, que pague esse objeto. E aí eu tô falando de uma perspectiva individual, né, que é, sei lá, um presente para você, para você, que ele tem aquele valor de estima para você, mas pode ser coletivo também, né, sei lá, uma bola de basquete assinada pelo jogador mais famoso do Los Angeles Lakers. Pode ter ali um valor de estima de para toda a torcida do Los Angeles Lakers, até para os rivais, né? Enfim. Mas é isso. Então, valor de uso, valor de troca e valor de estima. Aqui a gente está falando, né? A gente vai falar sobre. Deixa eu mudar um pouco aqui, né? A gente vai falar sobre uma perspectiva em cima do valor de troca e vamos usar algumas ressalvas. Então, vou tentar ser bem direto aqui, né? Para não ser igual o outro vídeo, e aí vocês me deem o feedback de acordo também com esse vídeo aqui. Aqui eu vou usar, em vez de usar esse pip install aqui do OrTools, né? Eu vou fazer esse no-hub, lembrando que esse caractere aqui da exclamação é só para rodar um comando Linux aqui direto no Colab. Mas o comando aqui no-hub é só para ele não dar aquelas mensagens ali aqui de baixo, né? Então eu vou iniciar aqui, né? Reconectar o meu notebook, conectando. Vou rodar aqui, em vez dele dar aquela chamada toda. Isso aqui é uma dica, né? Então, em vez de rodar aquela chamada toda aqui, ele fala: ó, no hub, tá ignorando aqui o input e adicionando tudo que fosse aquele output ali nesse nohub.out. Inclusive, se você vier aqui nos arquivos, você vai ver aqui, ó, tem um arquivo no hub. O out, se eu abrir ele aqui, ó, tá vendo? Aparece a mesma mensagem ali salva nesse arquivo que a gente viu no outro vídeo, por exemplo. Tá? Então aqui no OrTools nós vamos utilizar a biblioteca aqui Linear Solver, importar o módulo PyREPL-LP como PWL, vou rodar. Aqui vou chamar de analisador de valor de selos e vou usar esse GLOP aqui, Linear Programming. É um outro aí, depois, quem quiser, a gente pode entrar no detalhe, né? Aqui eu vou criar essa variável aqui, selo, e ela vai ser uma variável numVar, né? Que é number, né? Variável number, que pro computador aqui significa uma variável real, ou seja, que tem números decimais ali, valor depois do ponto decimal ali. E aí ele vai variar aqui, né, de 0.0, que é a nossa primeira condição de contorno, igual no outro exemplo, e aqui até o infinito. E estou batizando ele aqui de selo. É zero criatividade. Então rodou aqui. Aí eu vou pegar as regras da promoção lá, né, do supermercado. São copos e taças e mais. E para cada um deles eu vou criar com base aqui no valor real dele lá de troca, vamos dizer assim, valor de troca, original no supermercado. Ou seja, se você chega lá sem nenhum selo, quiser comprar esse conjunto aqui de copo baixo,
você vai pagar R$ 206, segundo, né, o valor aqui, o valor estipulado lá pelo supermercado. Então aqui eu estou supondo que, então, esse aqui é o valor, né? Então eu estou usando aqui para o copo, aqui para o conjunto de taça de cerveja, taça de champanhe, taça de vinho tinto, taça de vinho branco e do decanter. Então, vou explicar só o primeiro aqui, né? Porque assim, por que eu coloquei maior ou igual, menor ou igual? Foi a forma como eu modelei. Eu tô imaginando aqui que se eu tive que gastar ali R$ 50 por selo, R$ 30 por selo, R$ 20 por selo, o que for, eu vou pagar, eu tô meio que pagando a mais. Então eu tô considerando que o selo, é, 70 selos aqui, né, que é essa fórmula aqui, mais R$ 9,99, eu tô teoricamente pagando a mais. Poderia ter modelado de outra forma? Poderia. Fica a dica aí para vocês tentarem rodar. Eu tentei algumas combinações aqui e não deram muito certo, não. A que deu mais certo, curiosamente, foi a primeira que eu testei, mas tem algumas características desse tipo de programação que às vezes os testes ali alteram um pouco. Então, fiquem à vontade aí para testar. Então aqui eu estou adicionando a primeira condição de contorno, que é essa daqui, então 70 selos mais 9,99, supondo que é mais do que 206, mais que ou igual, né? Maior que ou igual. Ou falando da forma como está aqui, né? 206 menor ou igual essa quantidade de selo mais esse valor em reais. E aqui com a menor quantidade de selo e o valor aqui sobe, né? Então, com menos selo, você paga um pouco mais dinheiro para adquirir o mesmo item. Então, eu estou falando aqui que 206 é maior ou igual a 30 selos mais R$ 59,99. E aí fiz para tudo, para taça de cerveja, tal, até o decanter. Toda a mesma lógica. Aqui os números variam de acordo com as regras da promoção que tem no encarte da promoção. Eu só copiei lá e coloquei aqui desse formato aqui que eu tô falando, né? Então, menor ou igual, maior ou igual, tal. Aí aqui ele dá a mensagem que rodou. E aqui eu vou simplesmente pedir para ele me dar, tentar minimizar o valor do selo. Eu quero saber qual é o valor mais baixo que ele poderia considerar esse selo para que essas regras fiquem minimamente dentro, né, do que ele vai rodar. Então, que ele vai computar, desculpa. Então aqui adicionei a última regra e vou rodar o solver aqui e vou imprimir o status. O status aqui é 0. Eu fiz a minha pesquisa aqui, né, e olhei quais tipos de status, né, para a solução que o programa pode dar. Então aqui tem o optimal, o feasible. O optimal é ótimo, feasible é factível ou realizável, né, é encontrável, sei lá. É mais factível, né, feasible. Unfeasible, eu achava que era unfeasible. Infeasible, que é não factível. Unbounded é tipo, ele fugiu, o resultado ali, a final da computação, ele fugiu dos parâmetros, ou ele não estava delimitado, né? O bounded é tipo de boundary, de limites, né? Regras de contorno. Regras de contorno. Abnormal, que é anormal, né? A tradução aí também, que pode ser, não, se comportou muito anormal. Pode falar que o seu modelo é inválido ou simplesmente que não solucionou. Aí aqui eu fiz uma provinha aqui, né, só para a gente rodar e mostrar que de fato simplesmente são variáveis de classe do PyRep NP, é o P, na verdade. E só deu um print aqui para ver que cada um aqui de fato é esse valor, tá vendo? São valores inteiros, e é por isso que ele retorna um valor inteiro aqui como resposta do status. E aí a gente fez aqui, né, uma função boba, simplesmente para ele falar ali que era o ótimo. Eu poderia ter colocado essa função aqui de solution status
aqui, né? Em vez de fazer o print status, eu podia ter colocado aqui o solution status. Em vez de sair o 0, sairia o optimum. Vou voltar aqui, porque como a definição da função está lá embaixo, vai dar erro. E a ideia é deixar esse código aqui também compartilhado com vocês aí. E aí aqui eu vou imprimir o valor que ele calculou para o selo, aqui com o negócio dos reais, né? E as duas casas decimais, então ele está calculando aqui que cada selo é 4,41. Aqui no caso, o solution value e o solver objective value, eles são iguais. Por isso que eu coloquei os dois aqui, até para falar sobre isso. No outro exemplo, os valores eles eram diferentes, né? Por quê? Porque eu coloquei lá uma variável para cada fundo imobiliário, né? Então eu estava buscando ali o valor de a quantidade, né? O valor para a quantidade de cada um deles. E a minha função objetivo, ela era o maximizador dos proventos. Então eram duas coisas separadas. Aqui, como eu coloquei para ele minimizar o valor do selo, então o valor do selo, da variável selo e o da minimização do objetivo é o mesmo. Então por isso que aqui as duas dão iguais. E aí aqui simplesmente eu atribuí a variável selo aqui a esse valor do selo, né? Então aqui o valor sem o arredondamento ali da formatação aqui da string, né? E fiz aqui um print só para ele me dar uma relação geral aqui dos valores calculados de acordo com o que eu tinha estipulado ali, né? Então aqui para o copo baixo, considerando aí, gente, isso aqui não é, como eu falei ali, né? O valor é um valor calculado, é um valor considerando as regras que eu criei para modelar esse problema. Então, isso significa que eu posso pegar esse selinho e ir lá trocar por dinheiro ou pagar igual troco em bala, né? Posso chegar lá e pagar com bala? Não. Você pode, isso aqui, se você quiser negociar com alguém, aí é por sua conta, mas sim, esse aqui é o que ele está dando de retorno com base nessa modelagem. Então, é um valor estimado ou aproximado de valor de troca do selo. Considerando isso, né, que com muitos selos eu estou pagando a mais que o valor que o supermercado cobra ali sem selo nenhum, e com poucos selos eu estou pagando a menos. E ele dá a resposta aqui, obviamente, seguindo essa lógica, né, esse contorno. Então aqui, para uma coisa que é 206, que é o copo baixo, se você for utilizar mais selos, considerando cada selo 4,41, você está pagando 318,63 num par de copo baixo. E se for a quantidade menor de selo, você está pagando 192,27 numa coisa de R$ 206. Então aqui eu coloquei a porcentagem, né, a relação ali de inflação não, fugiu a palavra aqui. Fugiu a palavra. Ou de desconto, né? Pode ser inflação? Não é inflação, de ágio. Lembrei. É o ágio em cima do. O ágio ou o desconto aqui em relação ao valor original. Então, para a taxa de cerveja, 126%, 82%. Então, o mais descontado aqui seria o decanter, né? Seguindo essas lógicas, né? Decanter que você paga 428, considerando que cada selo é 4,41, você está pagando R$ 276,36 nesse decanter. Aqui tem algumas coisas bacanas, né? Eu tentei fazer, inclusive,
match case aqui, que é uma espécie de um switch case para quem mexe com está acostumado aí, por exemplo, ou já ouviu falar, né, na programação com C, né, com a linguagem C. Não é uma coisa que eu vejo também muita gente mostrando ou utilizando, então só para uma graça aqui, né, um, um detalhe aqui no código para trazer às vezes a resposta de um jeito diferente. Porque eu tinha feito do outro lá, if status igual ao optimal, blá, blá, blá. Aí por que, aquele if status funciona? Porque ele retorna zero e aí o optimal é zero também, então combinou optimal com optimal. Mas eu poderia colocar lá, se status igual a zero, né? Ou por exemplo, por que eu estou falando isso? Como são números inteiros aqui, eu poderia. Eu não quero saber só o resultado se eu tiver o resultado ótimo. Eu quero saber também se for factível. Não, é factível, para mim já atende. Não precisa ser o melhor de todos, não precisa ser o ótimo. Pode ser o que funciona, já estaria bom. Então eu poderia colocar lá atrás, tipo assim, if status menor ou igual a feasible. Então se ele retornasse 0 ou 1, eu teria uma resposta que me atenderia. Então é isso, por hoje é só. Eu vi que já estourei o tempo aqui do LinkedIn, né? Então esse vídeo aqui provavelmente vai para o YouTube. Eu espero que você tenha gostado e é isso. Se tiver alguma dúvida aí ou comentário, feedbacks, quem me deu feedback tá vendo aí que sabe que eu sempre aceito numa boa, gosto muito de feedback, seja construtivo, sempre com educação e respeito, né? Com respeito sem melindres. Eu aceito, gosto muito de feedback, aceito críticas. É só ter respeito, ser uma pessoa agradável. E geralmente quem está fazendo as críticas aqui são os meus amigos, então já me conhecem, já sabem que que eu levo numa boa, então espero que até que, não, isso aí você falou besteira, que chama, né? Lembrando, com respeito, pode ficar à vontade. Falar, não, falou besteira, acho que você modelou errado, tenta isso, testa aquilo, ou não, só achei que tá estranho, vamos trocar ideia, vamos conversar a respeito aí. Beleza? Então é isso, um grande abraço e tchau.